17 de novembro de 2016 foi um marco importante para a reflexão sobre o acesso à água e saneamento adequado para Moçambique no âmbito da Agenda 2030, porque a WaterAid, em parceria com o Grupo Soico, realizaram um debate que envolveu membros da sociedade civil, setor privado, parlamentares, governo, académicos, diplomatas e público em geral. Coube aos organizadores do evento explicarem os propósitos do fórum e convidar os participantes a ter discussões concretas que melhorem o cenário atual e aproximem o país para o cumprimento das metas mundiais. Há cerca de um ano, os líderes mundiais reconheceram publicamente na Cimeira da ONU, a 25 de setembro de 2015, através da aprovação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que a água e o saneamento são vitais para a erradicação da pobreza, o que para nós constitui um gigantesco passo para a priorização de água, saneamento e higiene nos planos de desenvolvimento nos níveis nacionais, regionais, continentais, assim como mundiais. Aliás, o objetivo número 6 de desenvolvimento sustentável sobre água e saneamento também relaciona-se com os outros 16 objetivos. É nesta linha de pensamento que o presidente do Conselho de Regulação da Água, em representação do governo, explicou como se dá esta correlação. Não é importante dominarmos o catecismo de cada objetivo e as metas de cada objetivo. É importante percebermos o que é que significam os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Nós temos que assumir os princípios e os valores que dão forma à Agenda de 2030. A nossa muito estimada Graça Machel, que faz parte dos SDG Advocates das Nações Unidas, dizia que esta agenda tem que ser a nossa agenda pessoal. Mas porque o objetivo 6 sobre água e saneamento, que importava discutir na profundidade, Manuel Alvarinho explicou por que este objetivo sobre água e saneamento é tão importante e, em jeito de provocação, referiu que o setor que dirige, por vezes, não é valorizado. O objetivo 6 contribui para a redução da pobreza, a melhoria da nutrição, melhoria da saúde, da educação, da igualdade do género, melhoria de oportunidades de trabalho, eliminação de desigualdades, para além dos compromissos que temos pelo facto da água e saneamento se terem tornado um direito humano. Antes das reações à provocação que convidava a sociedade a envolver-se mais no processo de disponibilização de água a todos, seguiu-se uma apresentação que chamou as comunidades a assumir um papel dianteiro na manutenção das fontes de água e saneamento que são instaladas tanto pelo governo como por organizações não governamentais. Muitas das vezes as comunidades levantam-se e participam ativamente quando sabem o que vai acontecer na sua comunidade. Elas não são só meros receptores, não. São parte integrante e parte ativa daquilo que acontece na comunidade. Mas para que isso aconteça, é necessário uma abertura clara de informar os planos existentes para que elas participem. E não só, ficar bem claro quais são as partes que serão envolvidas e, sobretudo, o papel de cada um. Maria Chuma também falou da necessidade de tomar em consideração as especificidades de cada comunidade antes da instalação dos sistemas de água e saneamento, pois este facto vai garantir o seu envolvimento na manutenção de expansão dos serviços. Muitas das vezes nós não olhamos para estas questões. O que é que rapidamente pode catapultar as comunidades a aceder a um serviço que nós queremos dar, olhando o que elas têm lá. Porque quando não há segurança, não há prestígio, não há privacidade, não há conforto, dificilmente as comunidades vão aceder ao que nós queremos dar. Mas se nós olharmos para isto como um fator motivador para rapidamente mudarmos a situação, aí as comunidades rapidamente participam. Mas não só. Quando nós estamos a planificar para dar água a essas comunidades, estamos a planificar, a ouvir o que elas querem. Estamos a dar fontenário porque elas querem fontenário ou porque querem torneira no quintal.
Então, isto é muito fundamental, porque muitas das vezes podemos ir para lá com o fontenário. Não é o fontenário que as comunidades querem. Preferem guardar 150 meticais para pagarem a fatura de água em terem 5 metros cúbicos a hora que eles precisarem de água, porque vão ter a torneira no quintal, sem a desavença de acordar muito cedo e ter a chatice do operador que fecha o fontenário porque nesse dia não quer abrir. As apresentações dos oradores suscitaram comentários e questionamentos da plateia, que convergiu na necessidade de se encarar o acesso à água e saneamento com mais seriedade em prol do cumprimento do objetivo. Eu penso que nós estamos a vir de muitas declarações universais sobre esses serviços e até agora nós reparamos que há um problema de chegarmos efetivamente ao acesso e à gestão sustentável de serviços nos nossos países. E eu acho que uma das coisas que falta a nível global é que essas agendas se penduram a nível global. E não há este tipo de discussões a nível local. O que é que realmente estamos prontos para fazer para chegarmos lá? E isso irá determinar aquilo que é as agendas de planificação e orçamentação a nível dos países. Ficamos muito tempo no setor de água a pensar que nós fazemos tudo. Nós fazemos tudo. E quando eu digo nós fazemos tudo, não é possível sermos nós a fazer tudo. Eu estive num projeto em que a filosofia era que tínhamos que encontrar tecnologias de abastecimento de água para grandes profundidades. O erro que cometemos foi nós fazermos essas tecnologias e trazermos água a 90, 100 metros. E falhamos. E essas falhas continuam até hoje. É aquilo que disse o engenheiro Alvarim. Nunca aprendemos com os erros que cometemos. Respondendo aos questionamentos da plateia, os painelistas consideraram que através da reflexão e mobilização de todos é que se pode chegar a posicionamentos coesos e assertivos. Há coisas que o governo deve fazer e que ninguém mais pode fazer. Há funções essenciais do governo. E é necessário que o governo consiga mobilizar as outras forças da sociedade. Isto é sem complicar muito, mas o princípio da subsidiariedade que nos leva a descentralizar competências do nível central ao nível local também nos devia levar a dizer este papel não é do Estado, não é do governo, é do setor privado ou da sociedade civil. Para dar uma resposta ao tema central da reflexão sobre garantir acesso equitativo da água, Jaide Bradley, da WaterAid, considerou que garantir acesso à água e saneamento a todos os habitantes do mundo até 2030 é um projeto muito ambicioso, mas que é possível atingir. It's clear that many countries are lacking the political and financial resources required to meet this vision. And in many cases, the participation of civil society and the private sector needs to be increased. It's fair to say that monitoring and data collection are other huge challenges that are faced, because if we are unable to measure the current levels of water and sanitation access, then it makes it more difficult to increase these services. And it's also important for stakeholders within the water and sanitation sector to work with others. For example, in the health sector, to increase water and sanitation facilities in hospitals, and with the education sector, to increase water and sanitation facilities in schools. But I think despite these serious challenges, that it is still possible to achieve. O segundo painel tinha como enfoque discutir as estratégias dos setores-chave no cumprimento das metas, assim como perceber até que ponto o Orçamento de Estado prioriza a expansão da rede de abastecimento de água e saneamento adequado aos moçambicanos. O desafio principal nós podemos chamar de desafio, também podemos considerar como grandes oportunidades, porque de facto este exercício poderá permitir criar opiniões ou criar ações ou soluções que é para podermos alcançar os objetivos que nós traçamos. Mas em termos de oportunidade, nós alistamos que há necessidade de identificar ações concretas para o acesso universal do abastecimento de água e também aos serviços de saneamento. Há necessidade de criar bases para que esse serviço seja sustentável
e há necessidade de uma equidade na prestação de serviço, porque sabemos que pela forma e pela disposição que nós temos, a disposição de território que nós temos, as nossas zonas de habitação, de fato, em algum momento podem traduzir um certo desequilíbrio naquilo que é a prestação de serviço. E, claramente, a questão de resiliência nas alterações climáticas. Também vimos como oportunidade que há uma necessidade de definir ações estratégicas que levarão à produção de planos e programas subsetoriais, parciais, que garantem a disponibilização de água de forma sustentável e também de saneamento para todos, que parte desta discussão, parte desta definição de ação estratégica é exatamente esta que estamos aqui a fazer a reflexão. Agora, qual é que é então a responsabilidade que têm os outros setores, ou que têm os setores no âmbito deste panorama todo que estamos aqui a discutir? Nós entendemos que a responsabilidade é de gerar mudanças e, de forma compartilhada, todos os três setores devem, de fato, criar soluções. Não basta concentrarmos na expansão, o que é essencial é preciso fazer com que o asset se mantenha por muito tempo, para o qual foi concebido e construído. Então temos que olhar para os mecanismos de financiamento, porque é aqui onde, estava-se a dizer que o setor privado pensa em negócios, tem que pensar em negócio mesmo, é por isso. Então o financiamento é um aspecto. Quais são as soluções? Primeiro, eu acho que temos que pensar em inovar. Inovar para além daquilo que é comum. Inovar em todas as esferas. Desenvolver soluções alternativas de financiamento é um aspecto importante. Que sejam atrativos, que mobilizem um ambiente de negócio para o setor privado desenvolver a sua atividade, para atrair e criar um setor privado de confiança para o setor de águas. Inovar e criar soluções é olhar à medida, olhar terra a terra para as soluções que nós encontramos, quer de gestão de sistemas, quer de criação de serviços de abastecimento de água urbano para pequenos sistemas e até serviços de abastecimento de água rurais. E melhorar a qualidade de serviço e aumentar a satisfação do consumidor. Financiamento é um aspecto. E aqui, portanto, não é só puramente financiamento, mas é preciso olhar para a mobilização conjunta de financiamento. Estou a falar na combinação de investimento, tanto público e comercial. Estou a falar de recursos internos, olhar para as tarifas, olhar para a água deve ser paga, o serviço de fornecimento deve ser pago por ela. O negócio toma uma outra postura quando desenvolvemos modelos financeiros que estimulem o desempenho do setor privado, porque os modelos é que vão orientar digamos, a atuação do setor em termos do serviço que se pretende criar. E uma estrutura tarifária que incentiva a expansão do serviço. Aqui depois eu deixo mais tarde, lá mais para o fim, uma provocação que é, de facto, a regulação desempenha aqui um papel muito importante, porque faz parte desta criação do ambiente que se menciona aqui. Em termos técnicos, naturalmente que é preciso olhar para a profissionalização dos serviços, temos que conhecer os operadores, temos que conhecer os intervenientes do setor privado que trabalham no setor, que respondem para os serviços de água. Temos que introduzir de forma controlada novas tecnologias que aumentem a eficiência do serviço. Temos que olhar para a melhoria do serviço ao cliente, soluções centradas nas pessoas e capacidade de desenvolvimento de mais informação. E porque no painel também estava um parlamentar que apresentou a apreciação dos deputados em relação ao alcance do objetivo e apresentou alguns desafios gerados pela conjuntura económica e hábitos culturais. A fiscalização que nós fazemos, notamos que as metas não estão a ser cumpridas ao ritmo que seria necessário para alcançar os objetivos que estamos aqui a discutir e mesmo para o programa quinquenal do governo. Portanto, há toda uma necessidade de se unir esforços, como foi aqui apelado, para realmente acelerarmos o passo no alcance deste objetivo. Também queríamos fazer referência que no dia a dia, na nossa fiscalização, notamos que o nosso país, além deste problema de investimento, também continua a confrontar-se com outros problemas que poderíamos caracterizar assim de índole
cultural, não rigorosamente, mas que resultam em práticas atentatórias ao saneamento e à saúde pública. Ainda temos registros em várias comunidades de situações de práticas do fecalismo a céu aberto. Foi dito aqui a falta de consciência para a necessidade da poupança de água, portanto há muito desperdício deste precioso líquido que é bastante escasso, e também o não tratamento da água tirada de fontes não seguras através das práticas já conhecidas. Uma vez mais, a plateia interveio, mostrando que a mobilização social da qual se falou já estava a surtir efeito. Nós, como moçambicanos, temos que apoiar os doadores, porque eles não conhecem a realidade. Eles conhecem, Moçambique há falta disto, neste caso específico, há problemas de água. Geralmente, nós passamos vezes, encontros por alguns bairros e vamos reparando que há tubos rompidos, porque as pessoas furaram os tubos para poder tirar água. Há o vizinho que deixou a torneira aberta durante a noite toda e está tudo aquilo encharcado. Portanto, eu acho que é importante começarmos também a consciencializar. Nós que já temos a alegação de água, já temos acesso à água já há bastante tempo, mas que não fazemos uma gestão sustentável ou adequada do recurso que nós temos. Se a gente olhar para aquilo que é o investimento na área de abastecimento de água e saneamento, a maior parte, se não 90%, é investimento externo. E muito pouco dos recursos que nós geramos internamente. E se nós não priorizarmos isso naquilo que é o próprio recurso gerado internamente, é difícil fazermos caso para que os nossos investidores, para que os doadores possam complementar esse investimento. Foi também da plateia onde veio a chamada de atenção para a necessidade de se falar mais sobre saneamento, visto que a maior parte das discussões estavam a centrar-se no acesso à água. Estamos a negligenciar um aspecto, uma componente importante desta reflexão que hoje foi trazida aqui pela WaterAid e pelo Grupo SOICO, que é a questão do saneamento. E dentro daquilo que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, dividimos a água e o saneamento, que é água 6.1, objetivo 6.1, saneamento objetivo 6.2, que diz o seguinte: até 2030 atingir o acesso adequado e equitativo para todos, acabar com o fecalismo a céu aberto. Repito, fecalismo a céu aberto, que é um assunto bastante sério, por mais difícil que seja falar dele. E olhando particularmente para as necessidades da rapariga e das mulheres adultas. Descendo para o nível, para aquilo que é o contexto internacional e indo para o contexto nacional, estamos a dizer que os dados de Moçambique não são de nada os mais agradáveis nesse aspecto de saneamento também. No final de cerca de 6 horas de debates acesos e de mobilização das diferentes entidades que participaram do fórum, a WaterAid mostrou-se satisfeita, tendo agradecido a todos os parceiros pela colaboração e renovado o convite para futuros colóquios. Continuação de bons debates e discussão, mesmo lá fora onde estivermos. Muito obrigado. O Fórum de Reflexão sobre Água e Saneamento foi co-organizado pelo Grupo SOICO e WaterAid e realizou-se numa altura em que metade dos moçambicanos tem acesso à água segura, mas só 1/3 tem saneamento adequado. O objetivo central era perceber como assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos até 2030.